Olá a todos, muito bom dia. Eu me chamo Clara Sodré, sou analista de alocação e fundos no Research da XP e é um prazer imenso estar aqui no primeiro dia de Expert XP 2022 com o time da Jive para falar sobre uma alternativa de crédito, uma alternativa de investimento em renda fixa para além da reserva de emergência e mais do que isso, que tem um potencial de transformação. E não só isso, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Jive e para isso eu queria chamar aqui o Alexandre Cruz e o Guilherme Ferreira, que são os sócios fundadores da Jive. Pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês, estou aqui na casa de vocês, aqui dentro da Expert, então eu queria saber um pouco sobre a história da Jive, a história dos alternativos de crédito distressed. Então, Alexandre, conta um pouquinho pra gente. Clara, obrigado por estar aqui com a gente. A nossa história começou um pouco sem querer, um pouco sem glamour, mas acho que as histórias boas são as histórias que têm muita sorte, né? A gente começou comprando alguns créditos inadimplidos de uma forma muito artesanal, até que a gente teve a oportunidade de ser convidado para participar de um leilão que já era a segunda tentativa. A primeira teve um vencedor, esse vencedor acabou desistindo por algumas razões. E nessa segunda tentativa a gente participou do leilão do Lehman Brothers, que no Brasil, em 2010, teve a sua vez de vender os seus ativos. Vocês imaginam que a falência do maior banco do mundo, até hoje a maior falência da história, né, 1,3 trilhão, né, de dólar, então um PIB do Brasil de falência. E lá, 2 anos depois, rápido, os ativos periféricos dos países periféricos, como o Brasil, em relação ao tamanho do que eles tinham de operações na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, chegou a nossa vez de participar. A gente participou, foi interessante porque a gente veio como azarão, mas nós éramos os únicos locais. Então, quando você é local, você consegue ter um pouco mais de conhecimento, consegue visitar os ativos, falar com os devedores, falar com alguns advogados. Então, a nossa precificação, ela foi, por incrível que pareça, a mesma do Barclays. Mas a gente tinha uma proposta mais simples, que basicamente a gente depositava 10% em escrow e a gente tinha 12 meses para pegar esses 10% caso houvesse uma cristalização de passivo, né? Ou seja, um passivo que transitou em julgado, que não tem mais como a gente reverter. Então foi uma proposta muito simples e levou o juiz a entender que essa era uma melhor proposta para os credores da falência do Lehman. Foi assim que tudo começou. Perfeito. E Alexandre, aproveitando, estamos falando de créditos inadimplidos. Então, olhando para isso e olhando para esse tipo de complexidade, por que esse tipo de ativo e o que vocês enxergam de potencial nesse tipo de investimento? Olha, o que eu acho legal do crédito inadimplido é que você já o compra muito barato. Então, diferentemente do crédito que você oferece, que também é interessante, são diferentes alocações, diferentes riscos de carteira, esse é um crédito que quando você compra, você vai atrás do dinheiro que aquele devedor, aquela devedora, aqueles avalistas já ganharam. E o upside, ou seja, aquele retorno a mais que você busca, é quando você de fato consegue ou comprar muito barato, ou você consegue recuperar ainda mais, porque tem um momento de ciclo na economia. Então, o interessante é, no momento como agora, você investir comprando esse tipo de ativo, e na hora que você está desinvestindo, na hora que você está vendendo, cobrando, fazendo liquidez desses ativos, a economia já está numa situação melhor. Existe uma diferença de 30 meses entre o momento que a gente compra e o momento que a gente desinveste. Então, a gente é muito descorrelacionado com o que acontece no curto prazo. Curto prazo, 3, 4, 5, 6 meses. Afeta pouco ou nada, né? Se a gente fosse olhar, por exemplo, o Joesley Day, aquele momento onde o ex-presidente foi gravado com o Joesley, etc, etc. Se você pensar momentos onde você teve greve dos caminhoneiros e vários outros onde todos os ativos líquidos marcaram muito rápido, natural que seja assim, o nosso fundo continuou subindo, porque a gente não é correlacionado com o que acontece no curto prazo da economia. Perfeito. Acaba tendo, para complementar aqui o que o Alexandre falou, um efeito muito interessante na carteira do investidor. Então, mesmo que você não tivesse um retorno excepcional, e a gente tem a boa história de contar com retornos bastante acima dos benchmarks, o fato de você ter ativos que se comportam de maneira diferente na sua carteira, já dá a essa carteira maior resiliência. Então, ter um ativo descorrelacionado, para usar a palavra do Alexandre, já cria um portfólio mais resistente às intempéries do mercado. Se ele puder agregar yield, ou seja, se ele puder render mais do que a média dos outros ativos, aí acaba sendo uma proposta muito interessante. E esse é um pouco do ângulo que a gente fala dos investimentos alternativos, né, que foi o começo da sua pergunta. Quando você pensa em investimentos alternativos, você pensa naquelas coisas em que, para você investir, ou para você manter, ou para você vender esses ativos, precisa de alguma ação especial. Para comprar um imóvel, não é só apertar um botão na Bloomberg, alguém tem que ir visitar o imóvel, assinar uma escritura. Para recuperar uma empresa com problema, também não vai acontecer sozinho, a gente tem que se envolver bastante. O que significa que menos investidores têm acesso a esses investimentos. Ou seja, tem menos dinheiro disputando os mesmos ativos. Então dá para você comprar com um preço interessante e ao longo do tempo, trabalhando neles para resolver esses problemas todos e criar valor ali, de fato dá um retorno maior para o investidor
e aí sim, né, essa é a proposta do investimento alternativo que a gente tenta levar para os nossos investidores. E Guilherme, você falou um pouco sobre a estrutura de crédito, a complexidade também. E falando dessas operações e da complexidade dessas operações, conta um pouquinho do início da Jive e o que de estrutura jurídica vocês possuem para trazer toda a proteção para o investidor que acaba tendo esse tipo de ativo dentro da carteira. Eu vou dar um kickoff e depois eu quero passar para o Alexandre, porque ele tem umas boas histórias para contar de ativos que a gente encontrou e formas diferentes de recuperar ativos, né? Mas quando a gente começou, lembra lá do Cristo Redentor decolando na capa da Economist, né? O Brasil estava indo super bem. Não era natural você ir atrás de ativos estressados. Foi uma ideia inovadora de um lado e um pouco arriscada de outro, né? A gente não tinha nada para comparar e saber como aquilo ia se comportar. Acabou sendo uma ideia acertada, justamente porque a gente foi capaz de trazer uma visão nova sobre como recuperar esses ativos. Então, de um lado, tem um trabalho de pesquisa patrimonial, que é muito importante, porque geralmente quem deixou de pagar a dívida aqui no Brasil, não é a regra, né, mas muitas vezes aquele empresário escolheu tirar o dinheiro da empresa, esconder isso com laranja, com uma outra empresa, e deixar os credores a ver navios. Então, esse dinheiro que ele escondeu, ele tem que devolver. E quando a gente consegue localizar isso, é quando você consegue transformar aquele crédito que foi comprado baratinho num crédito que tem mais valor e você tem um retorno interessante no investimento. Então, de um lado tem essa parte de pesquisa patrimonial e de outro lado você tem todo um lado de tecnologia para viabilizar fazer isso em escala. Se você tivesse que recuperar um único crédito, coloca 20 investigadores, toda a tecnologia do mundo, gasta um monte de dinheiro com advogados, ele vai ser recuperado. Só que precisa ser um crédito muito grande para valer a pena. A gente tem mais de 6 mil créditos que são trabalhados assim lá na Jive. Então, para fazer isso com eficiência e escala, tecnologia é a resposta. E aí a tecnologia mais a capacidade de fazer essa investigação patrimonial leva a algumas boas histórias de recuperação que eu passo a bola aqui para ler se ele quiser contar algumas. Claro, sobre a parte jurídica que você bem explorou, como o Guilherme comentou, a gente precisa dessa inteligência, sem dúvida, mas ela é uma inteligência combinada com um complemento de engenheiros, psicólogos para a teoria de negociação, marketing e tudo mais. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, eu diria que o conhecimento jurídico é um diferencial e precisa ser um diferencial para quem investe nesse mercado. Ele não pode ser único, ele tem que ser um vetor importante como vários outros. O Guilherme comentou, é interessante, porque a gente cria alguns impactos muito positivos no sistema, né? A gente foi considerado, por exemplo, pelo IFC, pelo braço de investimentos do Banco Mundial, como alguém que é um amortecedor do sistema, como alguém, um player que ajuda a dar liquidez em momentos de crise. Se você for pensar uma família, uma entidade, um governo, uma empresa, de fato passa por uma crise muito grande, não é exatamente porque fez uma aquisição talvez exagerada, não é exatamente porque fez talvez um endeavor ali, uma iniciativa internacional que não deu certo, etc. Foi porque não tinha caixa suficiente no momento de aperto para lidar com essas frustrações, com esses prejuízos, né? Então, no final do dia, dar liquidez faz um efeito muito, muito importante no momento do vale, no momento onde você está, de fato, tomando onda na cabeça, quer dizer, o momento onde você vai se afogar ou você vai conseguir passar. Então, prover liquidez para ativos que têm pouca liquidez, para ativos complicados, situações especiais, estressados, ele tem um impacto muito importante para que a crise seja arrefecida, ou seja, diminuída, ou os estragos das falências, os estragos nas famílias sejam menores. Então, prover essa liquidez é muito importante. E o impacto, além disso, é que a gente desentope o judiciário. Em que situação? 92% do que a gente faz é acordo. Por quê? Como a gente compra créditos baratos e a gente, ainda que consiga fazer uma excelente cobrança, os acordos continuam fazendo sentido, né? Para chamar acordo significa que as duas partes cederam, né? O que significa que para aquele empresária, para aquele que tomou aquele empréstimo, ou que tenha um imóvel que tem uma disputa com o vizinho, enfim, todos os tipos de ativo que a gente faz, ele vê uma oportunidade. Principalmente ao final, quando vem a racionalidade, fala, não quer saber, esse desconto aqui, essa forma de receber, faz sentido. E aí a gente deixa o judiciário para decidir as questões mais importantes, e não para aquelas que são basicamente repetições de outras teses ou de outras questões, como uma dívida a ser cobrada, como um dano ambiental, etc, etc. Agora, as histórias boas que tem para contar é que a gente continua tomando olé. Hoje a gente toma menos olé, mas quem está jogando toma olé, né? Não tem muito jeito. E no começo a gente ia aprendendo com nossos próprios erros e incorporando no modelo para que a gente primeiro erre rápido e erre pequeno. Acho que uma regra que a gente tenta seguir, que a gente aprendeu aí com muita gente do mercado, o Howard Marks vai estar aqui, da Oaktree, é um dos que nos inspira muito, é essa questão de você testar coisas novas, pequeno. Né? Aprender e olhar e falar, bom, como é que a gente não erra de novo? E aí tem histórias desde buscar o gado que estava com um brinco na orelha que mandava sinal. Essa história ficou muito famosa, a gente contou ela em alguns lugares.
a gente repete aqui muito rapidinho, mas o fato é que quando a gente chegou lá, as orelhas dos gados estavam cortadas e a nossa garantia não estava mais lá. E a gente viu uma cena meio Van Gogh tragédia, que a gente chama internamente, que era uma série de orelhas cortadas, nenhum gado, e depois voltando assim, umas fazendas vizinhas que a gente não tinha mandado para entrar, tinha lá umas vacas e uns bois cortados. O fato é que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Hoje o grande desafio são criptomoedas. Longe aqui de dizer que não é uma tecnologia que veio para ficar, longe aqui de fazer uma crítica contundente a essa iniciativa, que ela é muito importante para o mercado financeiro, muito importante para nós. O blockchain ajuda a gente a evitar fraudes, mas ela também ajuda, por exemplo, a um devedor sumir com dinheiro. Hoje é o desafio do momento, que a gente está encontrando aí caminhos para conseguir ter algum nível de rastreamento. Perfeito, Alexandre. E nessa linha dos tipos de ativos que vocês investem, o que tem dentro do Distressed? O que a gente encontra de ativos inadimplidos? Quer contar um pouquinho, Guilherme? Posso começar. Quando a gente fala em distressed, a gente sempre pensa em alguma coisa que está fora da situação normal. Então, ou ele está fora da situação normal porque o vendedor está apertado, ou porque o ativo em si tem algum risco, alguma complexidade que é difícil de precificar, ou porque o mercado está passando por uma situação complicada, ou porque, por exemplo, a gente está numa fase de pouca liquidez, né, algum tipo de crise financeira que afeta os ativos em geral. E aí, dentro do distress, o nosso mandato é bastante amplo. Né? Historicamente, a gente tem focado em 3 grandes classes de ativos, apesar de que a gente tem liberdade de escolher outras caso as oportunidades apareçam. Então, a primeira, que acho que a gente explorou bastante aqui, são os créditos que foram comprados já atrasados, né? Créditos inadimplidos, tanto créditos que a gente compra em portfólios de bancos, então o banco seleciona ali 50, 100, às vezes 1000 créditos, decide vender, né? A gente faz uma análise daquilo usando tanto modelos estatísticos quanto análise qualitativa, e aí você precifica, compra e faz esse trabalho de investigação de cobrança no longo prazo. Tem uma outra parte do crédito, que a gente chama de single names, né, que é um jeito bonito de dizer que é uma empresa só, grande, um crédito relevante, e aí a análise é uma análise de entender muito bem aquela história, qual é a capacidade daquela empresa ou de pagar ou de se recuperar, e como a gente vai trabalhar junto com ela para fazer isso acontecer e permitir que ela reestruture essa dívida, deixe de ser uma devedora e volte a ser uma empresária, né, que é o que a gente acredita que é a nossa missão. Então, essa é a parte do crédito, principalmente. Além do crédito, a gente tem toda a parte de ativos imobiliários. A gente percebeu ao longo, né, da nossa história que muitas vezes, para recuperar o crédito, você precisava saber resolver um problema com um imóvel, porque ou o devedor oferecia um imóvel em pagamento, ou você acabava recebendo aquilo no processo, e esse imóvel vinha com problemas, porque estava ocupado, estava mal cuidado, estava com dívidas fiscais, dívidas trabalhistas, e a gente teve que aprender a resolver essas coisas todas para deixar o imóvel bom para vender de novo, né, limpinho, como o pessoal gosta de dizer, escritura e posse. E nesse processo a gente aprendeu quanto tempo demora e quanto tempo custa para fazer essas coisas. Então dá para fazer a conta de trás para frente. Se o imóvel limpo vale 100, se eu conseguir comprar ele por 40 e gastar 20, ainda me sobra 40 de lucro no final e vale a pena fazer esse investimento. Então a gente começou a fazer investimentos em imóveis que tinham alguma dificuldade. Por exemplo, uma incorporadora que não conseguiu terminar a obra, está lá o prédio, né, inacabado, a gente compra esse esqueleto, finaliza a obra, entrega os apartamentos para as pessoas que compraram e acaba ganhando com isso, porque o que a gente pagou e o que a gente recebe dos compradores finais é maior, né? E acaba sendo também um momento muito, às vezes, emocionante, porque pessoas que estavam esperando aquele imóvel, que não ia ser entregue, a empresa quebrou, né? E colocaram todas as suas economias ali, quando recebem as chaves, tem relatos de choro, tem relatos emocionantes que a gente leva como um dividendo adicional, além de ter tido retorno no nosso investimento. Uma outra classe de ativos que é importante para nós é o que a gente chama de ativos judiciais. Esses são ativos em que você compra o direito de alguém numa briga judicial, ou uma arbitragem, ou administrativa. Então, por exemplo, uma fazenda que foi desapropriada, né, o governo precisa pagar o valor da indenização pela desapropriação, às vezes fica discutindo qual é o valor correto, qual é os juros, o que tinha na terra, o que não tinha, e a gente compra esse ativo, né, compra esse direito antes de ele ser pago, carrega isso até o final, a pessoa tem liquidez imediata, consegue finalmente colocar uma pedra no que às vezes, né, passa gerações, tem histórias de que os netos estão vendendo o direito que era da fazenda do avô, que, assim, coisas também, às vezes, emocionantes, né? A gente lembra de uma história em que eram 34 herdeiros no final, e quem estava liderando ali a conversa falou, poxa, o meu avô morreu de desgosto quando tomaram a fazenda dele. Os meus tios, né, e meu pai morreram brigando pelo dinheiro que nunca veio, e agora a gente finalmente está resolvendo isso aqui 40 anos depois para poder encerrar isso e a família voltar a ter paz, ter harmonia. Então, também é outra classe importante. Mas quando a gente olha, né, fora do distress, e a nossa visão aqui é de realmente oferecer mais produtos além do distress, você tem, por exemplo, produtos de crédito high yield, né, em que todo esse conhecimento sobre como resolver problemas e como entender o que dá errado no crédito ajuda a gente a poder financiar empresas que talvez não conseguissem capital ou no banco ou no mercado de capitais.
E com isso, né, a gente criou, né, mais recentemente um produto, agora tem que fazer um pouquinho de propaganda aqui, já que veio a pergunta, que é o Jive Bossa Nova, que é justamente um fundo de crédito high yield, né, oferece ali uma rentabilidade bastante superior à do crédito tradicional, porque ele consegue, né, emprestar dinheiro para empresas que aceitam pagar um pouquinho mais porque elas não têm tanto acesso ao capital, mas ao mesmo tempo com um volume de risco pouco maior do que você teria na renda fixa tradicional. Então, é um mandato amplo dentro do distress, mas na nossa visão de produto, né, tanto Jive quanto agora, junto com a Mauá, né, que a gente está aqui celebrando na XP o nosso casamento, tem uma possibilidade de oferecer produtos de crédito, produtos imobiliários, produtos de distress, todos eles dentro dessa linha de alternativo de dar retorno com pouca correlação e melhorar aí as opções de investimento para todos os investidores. Perfeito. Do ponto de vista de alocação, eu sempre reforço, né? Além de não colocar tudo na mesma caixinha, conhecer as diversas opções de investimentos. E aí eu queria perguntar para vocês, como esses ativos entram na carteira do investidor e qual orientação vocês dão em relação ao horizonte de investimento? Sabemos que existe um certo imediatismo do investidor brasileiro que precisa ser trabalhado para que ele consiga agregar maiores retornos. Então, qual a orientação de vocês em relação à entrada desse tipo de ativo dentro da carteira? Nossa, Clara, você ajudou a gente aqui a tentar ajudar, do nosso ponto de vista, a educar um pouco mais, como você comentou, né? Acho que esse imediatismo ele vem, né, geração por geração, tecnologia, ultra estímulo, redes sociais, a gente fica realmente querendo que tudo se resolva muito, muito rápido, mas normalmente o tempo curto é o maior inimigo dos retornos diferenciados, né? Então, o Warren Buffett tem uma frase de que o tempo é o que faz os investidores, os maus investidores, transferirem valor para os bons investidores, né? A gente diria que depende muito da sua composição da carteira, mas o momento para investir, poxa, é agora, nós somos muito anticíclicos, né? Então, no momento onde a gente está vivendo uma crise global e local, onde tem inflação galopante, em virtude aí de 2 anos e meio de pandemia, onde a gente teve que injetar dinheiro, e olhando para trás, talvez tenha injetado um pouquinho mais dinheiro do que precisava, os juros tiveram que ser reduzidos para estimular as economias naquele momento mais duro, mas talvez agora, ninguém previa guerra também, né? E nem aqueles lockdowns finais agora na China, então isso tudo talvez prorrogou esse impacto que viria de qualquer forma. Então, esse momento de juros altos, esse momento de inflação alta, esse momento de insegurança, no Brasil ainda é uma insegurança de eleição, é um momento muito bom para entrar. Mas a gente, como o Guilherme comentou, tentou fazer todos os tipos de produto para que a gente democratizasse esse acesso aos retornos diferenciados. Por exemplo, o SOL, né, que é o nosso plano de previdência, ele permite que você experimente isso dentro das regras regulatórias de um plano de previdência, que você experimente isso ao longo do tempo. E o que é interessante dos nossos produtos é que você acaba tendo que ficar mais tempo, então na hora que você toma a decisão de investir, você não precisa acertar o momento de entrada e o momento de saída. Eu acho que isso é muito importante na carteira dos clientes, né? A gente tem, de um lado, uma sugestão de alguma coisa entre 5% e 10% nos nossos fundos mãe, que a gente chama, os fundos que são os fundos de stress, fundos special situations, mas a gente acha que, dependendo do apetite do cliente, desse momento de renda fixa, às vezes 25%, 30% em renda fixa neste momento, faz bastante sentido. O importante é ele procurar seu assessor, né, procurar a XP para ajudá-lo, mas a gente acredita que ao longo do tempo, essa educação financeira vai fazer a gente sair dos mais ou menos 3% de alocação hoje, em alternativos, na carteira do investidor médio, para os 18%, 20% que existe nas economias desenvolvidas. Então, os mercados mais pujantes, onde os investidores têm mais educação financeira, basicamente 1/5 da carteira está nos alternativos. A gente está longe de chegar até lá, mas eu acho que é um mercado que a XP está ajudando a educar, né? A gente agora vocês têm um instituto que vai educar desde a base, né? Mas eu acho que conforme o investidor for se educando, ele vai entender que tem uma pólice de seguro em você não gastar e tem os retornos muito diferenciados se você tiver paciência. É o segredo. Perfeito. Você falou de previdência e existe esse mito de que a previdência é só para aposentadoria. Eu sempre reforço, a previdência é para toda e qualquer alocação de longo prazo, os benefícios são olhando para isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais do Jive Soul, como que ele foi estruturado, o que tem dentro da carteira desse fundo e por que o investidor tem que olhar para esse tipo de alocação, para dentro da alocação dele de previdência. Olha, previdência tem inúmeras vantagens, que vão desde benefícios fiscais até formatos e estruturas onde você consegue mais facilmente ficar no longo prazo nesses produtos. O que a gente fez no Previdência foi, como o Guilherme comentou do Bossa Nova, a gente viveu situações onde as empresas, a gente tem basicamente 3 blocos de situações quando você está falando de créditos inadimplidos. As empresas que vão falir, ou que já faliram, e aí é uma disputa sobre liquidação, valor de liquidação, liquidar os ativos e ver quanto fica para cada credor, e se você pagou o preço certo,
você vai ter o retorno que você precisa. Tem as empresas que até conseguem se recuperar, mas elas ficam muito tempo andando de lado. Se você pensar em prazo de fundo, o nosso flagship fund tem 6 anos, agora a gente deve esticar isso para potencialmente até 8, se for necessário. E você tem, muitas vezes, essas empresas que ficam muito tempo para se recuperar e não justifica, não dá tanto retorno. Mas tem um pedaço das empresas que conseguem realmente sair do outro lado, conseguem realmente se recuperar, virarem a mesa. O termo em inglês é turnaround, conseguem de fato deixar o pior para trás. E muitas vezes a gente tem anos de relação com essas companhias, começando como credores ferrenhos, brigadores, né, no bom sentido, etc. Mas em algum momento a gente vira muito parceiro daquela companhia. E a gente percebeu que quando a companhia tinha sinais robustos de recuperação, nos faltava um bolso para poder ajudar e continuar parceiro dessa companhia, agora emprestando dinheiro no high yield, como o Guilherme comentou. Que não vão dar os retornos de 20%, 25% ao ano, como são os retornos dos nossos fundos-mãe, e não justifica por aquele novo e menor risco que a companhia tem por estar demonstrando claramente melhoras no seu balanço, melhoras no seu negócio. Disso nasceu o Bossa Nova. Onde a gente chega no Previdência? O Previdência é um mix de tudo isso, dentro de um perfil de longo prazo, dentro das características que a 4444, são 4 quatros, da regulação da Previdência permite. Então, é como se você pudesse experimentar no longo prazo todo o benefício que a Jive tem. O que a Jive, no fundo, tem de diferença? A gente costuma dizer que a gente nasceu no pântano, nasceu na lama, a gente compra tudo que deu errado. Então, é difícil a gente repetir o que deu errado. A gente tem a audácia de dizer que, no nosso caso, crédito, a gente, com ciclo, sem ciclo, com impeachment, sem impeachment, com juro alto, juro baixo, a gente acha que teremos menos inadimplência por saber quais são as estruturas, cláusulas, garantias, situações, comarcas que dão errado. Então, a gente acha que tem um repositório muito grande do que deu errado para fazer menos errado que os outros. E em situação de inadimplência, o que a gente sabe fazer é recuperar crédito. Então a gente vai recuperar menos. Então, se você combinar essas duas coisas, vai ter menos inadimplência e, em caso de inadimplência, vai recuperar mais, no longo prazo em previdência, se você estiver com a gente, você provavelmente vai capturar um resultado maior do que outros lugares. E falando em estar com o time da Jive, eu sei que o time da Jive tem mais de 300 pessoas. Conta um pouquinho como estão estruturadas o time de gestão, o time jurídico, para a gente entender um pouco essa estrutura. O Gui que toca mais essa parte vai contar, vou contar de tecnologia na sequência. Isso é muito legal e é muito importante, né? De um lado, eu acho que desde o começo da empresa a gente tinha uma visão de permitir que as pessoas crescessem ali dentro, né? E que as pessoas que agissem como donos, de fato, se tornassem donos. Então, o que a gente fala é que a Jive é um true partnership, né? Uma sociedade em que pessoas que começam suando a camisa têm a oportunidade de chegar a sócios e de adquirir participações relevantes. Todo mundo compra as participações, né, por valores importantes para se sentir dono de verdade e ser dono de verdade. E isso permitiu que a gente, ao longo do tempo, trouxesse, treinasse, mantivesse um time de pessoas muito talentosas e capazes aí de ajudar a tocar todas as nossas estratégias. E aí, quando a gente fala de pessoas que ainda não viraram sócias, hoje a gente tem, como você falou, quase 300 pessoas. Elas são divididas no time de gestão, que faz a atividade mais tradicional de identificar quais ativos comprar, fazer análise desses ativos, efetivamente comprar os ativos, e o que a gente chama de servicing, porque o que a gente compra depende de mão na massa. Então, quando a gente compra o crédito, alguém precisa organizar a cobrança, coordenar com o advogado, negociar com o devedor. Quando a gente compra imóvel, alguém precisa contratar a construtora, supervisionar a obra, falar com a CETESB para resolver um problema ambiental e assim por diante. Então, tem ali uma parte grande das nossas pessoas que, de fato, trabalham em cima dos ativos, nessa área que a gente chama de servicing. E aí, esse time funciona muito integrado. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas é uma empresa? São duas empresas? É uma empresa que funciona como uma unidade integrada, a gente chama de uma plataforma integrada de gestão de ativos alternativos. Desde o momento que a gente escolhe o que comprar, até o dia que o dinheiro volta para o bolso do investidor, todo esse processo funciona de uma maneira integrada. Perfeito. Tecnologia precisa ajudar, né? Então, como o Guilherme comentou, a não ser que a gente tivesse 1, 2 ou 3 créditos muito grandes, ainda assim teria uma grande concentração. Difícil passar por uma segurança de retorno consistente, né? E no final do dia o que a gente quer é consistência de retorno. Se o retorno for consistentemente alto, ele não precisa ser enorme, porque muitas vezes quando ele é enorme, ele tem uma volatilidade que no ano seguinte ele pode cair. Então o que a gente quer é ficar no retorno de 20% ao ano, já líquido para o cotista de todas as taxas, no final da vida. Se você fizer isso, você vai dobrar o capital a cada 5 anos. E isso, sob qualquer perspectiva, né? Estamos aqui nesse mundo para sobreviver, fazer um mundo melhor, para trazer uma evolução para o planeta e para a nossa espécie. Se você puder dobrar o seu capital a cada 5 anos, isso te permite uma segurança.
para sua família, para seus negócios, para sua longevidade, para gerações futuras, etc, etc. Então, o jogo é sobre isso. Para isso, você precisa de muita tecnologia, porque você consegue não concentrar através da escala, e mais do que isso, hoje, quando o Guilherme estava comentando o time de gestão, quando eles estão precificando um ativo, a tecnologia ajuda a dar muita assertividade, é onde começa a diferencial que a gente tem. Então, hoje, por exemplo, a gente levanta informações de todas as cortes brasileiras, então você consegue ter algoritmos, você consegue ter previsibilidade de que tempo vai demorar e as chances de ganhar. E nós estamos só no começo, tá? Nessas questões de Siri, né, que a gente fala, os despachos dos juízes, as decisões jurídicas, elas são complexas do ponto de vista de estrutura de linguagem, né? Então a gente ainda tem muito passo para dar nessa direção. Mas a gente consegue ter uma previsibilidade muito educada sobre tempo e custo. E é intuitivo aqui pensar que no Nordeste é um tipo de velocidade, um tipo de resposta, no Sul é outro tipo de resposta, o Brasil é um continente, né? Então tem muitas diferenças, né? E muitas influências, muitos biases, muitos noises, né? Tem também os momentos ruído, que a gente chama, que tem até um livro recente muito bom sobre isso. E depois que comprou, a gente passa do processo que chama onboarding. E esse é um processo que você tem a tecnologia de produtividade, ninguém aqui consegue ganhar escala mandando tudo por e-mail, né? Então a gente tem a plataforma que a gente chama de Jivesoft, que são muitas APIs com muitas startups de fintechs, legaltechs, que a gente compra muito dado, que a gente consegue pegar partes do processo e fazer ela ser processada, se uma startup desenvolver uma melhor forma de fazer isso. Mas a gente tem muito de investigação patrimonial envolvido, principalmente que o Brasil tem uma concentração grande bancária histórica, né, que a XP está ajudando a melhorar essa competição, mas o fato é que quando você vai a uma agência bancária, seja você um pequeno ou médio empresária, você fatalmente vai assinar como devedor solidário, o famoso aval. E isso permite que quando você tem situações, como o Guilherme comentou, de quem está fraudando os credores, ou seja, quem está tirando dinheiro da companhia em detrimento a esses credores de forma fraudulenta, como cometendo fraude de execução ou fraude a credores, a gente consegue identificar, na maioria das vezes, aonde está esse dinheiro, ainda que tenha camadas e camadas de offshore. Lembrando, gente, offshore não é proibido, aliás, é recomendável numa associação empresarial, mas desde que você não faça isso para fraudar quem você deve. E isso, com o advento das redes sociais e com as câmeras com muito pixel, você consegue fazer muita tecnologia de falar assim, puxa vida, mas essa casa em Angra dos Reis ou essa casa na Flórida, ela está escondida, não está no IR, não está em nenhum lugar, etc, etc. Mas tem alguém que foi convidado, que manda um post agradecendo, belo Réveillon passado na sua casa na Flórida. Nossa, que final de semana incrível em Angra no seu barco. Né? E esses leads, vamos chamar assim, esses indícios, a gente consegue mais e mais e mais fazer de forma automatizada. E depois disso aí vem, né, a tecnologia aliada à inteligência para trazer isso como co-input. Só que isso se desdobra em velocidade de venda de imóvel. Né? A gente sabe que tem portais de venda de imóvel, mas o anúncio quase nunca significa a venda, o preço final de venda. Sempre tem uma negociação. E o tempo desse negócio, o tempo de você anunciar e o tempo que você vai vender. Para quem quer dar um retorno diferenciado, o tempo é uma variável que custa o retorno que você quer entregar. Se demorou um ano a mais, você mira 20% ao ano, custa 20%. Errar um ano a velocidade da monetização. Então, o que a gente tem feito é usado as tecnologias, por exemplo, para se integrar com os cartórios e entender o anúncio, né, que é o ask, né, o pedido de preço, e de fato quanto que aquele imóvel foi vendido. Então, não só as inteligências de quanto tempo demora para resolver um problema imobiliário, mas de fato quanto você vai vender, a velocidade de venda ajudam muito nesse input. E o Guilherme estava comentando que a gente financia direitos, boas brigas, etc. E isso vai desde um litígio entre grandes empresas, internacional, inclusive, como também, por exemplo, a gente junto com outras casas parceiras, a gente financiou as famílias de Mariana para brigarem na justiça, no bom sentido, na Europa, coisa que nem teriam conhecimento, tem muita gente indígena até, que tinha época da mineração e etc, etc, a gente muito simples, a gente tem até um vídeo muito bacana de uma beneficiária, quando soube, começou a falar em tupi, foi muito interessante, mas o fato é a gente pode financiar o que a gente chama de class action em inglês, né, que são direitos difusos de grupos, que muitas vezes não tem nem o acesso intelectual, no sentido de não tem nem conhecimento que é possível litigar contra uma empresa europeia que deu um laudo dizendo que a barragem não ia cair meses antes, e permitir que isso aconteça de uma maneira estruturada, ou seja, que várias dessas famílias possam ter o dinheiro que vai permitir que eles possam ter acesso a essa disputa judicial e depois dividir o resultado com a gente quando ganha, nesse caso, ganhou. A gente, obviamente, erra, a gente, obviamente, quem está tentando nessa vida para qualquer coisa, vai errar muitas vezes, mas o importante é errar pequeno e quando acertar e aumentar o seu investimento. Quando a gente encontra caminhos de retorno, seja nos imóveis, seja numa disputa judicial, seja numa cobrança de dívida, a gente aumenta a exposição, porque aí já encontrou o caminho de diminuir o risco de dar errado.
Perfeito. E Guilherme, para o investidor que tem interesse em acessar uma estratégia da Jive, onde ele pode encontrar e quais são as alternativas? Essa é uma ótima pergunta. Hoje a gente tem 3 produtos que estão em oferta, né? Então o nosso Jive Bossa Nova, que acabou de reabrir depois de uma captação muito bem sucedida no começo do ano, e está disponível na plataforma da XP, vai estar disponível também em outras plataformas de outras instituições financeiras em breve. Reabrindo hoje na Expert, especial. Exatamente. Expert, especial Expert, e é uma oportunidade limitada, porque são fundos que, como eles precisam encontrar oportunidades de investimento ao longo do tempo, você nunca quer ficar com dinheiro demais, porque isso vai diluir o retorno. Então, quem tem interesse, quem está acompanhando aí o Jive Bossa Nova, que no último mês já está retornando um retorno anualizado aí de CDI mais 4%, ou seja, muito bom para uma estratégia de crédito, aproveita essa oportunidade para fechar e fazer a sua alocação. Tem também o Jive Soul, que, como o Alexandre comentou, também está aberto aqui na plataforma de previdência da XP, e vai estar disponível também em outras plataformas. A nossa visão é que a gente deve democratizar e dar acesso a isso para todo mundo. E mais para frente, agora no segundo semestre, a gente vai ter o Jive 4, a 4ª iteração do nosso fundo principal, a gente chama de fundo mãe, o fundo flagship, que é um produto de distress para quem tem uma visão de investimento de mais longo prazo, é um produto destinado principalmente a investidores que têm um horizonte acima de 4, 5 anos, mas que tem essa oportunidade de retorno que o Alexandre comentou aí, net de todas as taxas acima de 20% ao ano. Então, para quem entende e tem a capacidade de esperar e tem a suitabilidade desse produto, é uma opção excepcional de diversificar o seu portfólio. Vai também estar disponível na plataforma da XP, além dos principais private banks do Brasil. Então, tem várias maneiras aí de investir com a Jive. Perfeito. Guilherme, você falou ali sobre o retorno de CDI mais 4%. Falando de cenário, estamos em um cenário de muitas incertezas, isso a nível global. O CDI saiu de mínima histórica e voltou para 2 dígitos, ainda sem previsão de onde vai parar. Como é que entra a relação do cenário macroeconômico, você chegou a comentar que era um tipo de ativo anticíclico, mas nesse tipo de cenário, por que o investidor olharia para um ativo alternativo e como vocês olham a alocação quando tem um cenário de tantas incertezas, ainda mais para o mercado de crédito? Olha, eu posso começar dizendo que é muito contraintuitivo, mas o fato é que quando os juros estão altos e a inadimplência, quase como consequência dos juros altos e a inflação ainda galopante, então esses 2 índices crescendo, ele tira o poder de compra do consumidor imediatamente, isso tira a PIB da economia, isso leva a menos crescimento, mas combinado com juros altos, isso é muito pernicioso, porque pensa num investidor, num consumidor, que ele não só compra todo dia os produtos de sobrevivência, supermercado e etc, que estão inflacionando, estão comendo o seu poder de compra, como pensa se ele comprou um imóvel, ou se ele pensa em comprar um imóvel, e foi um boom muito grande no momento da pandemia, porque as pessoas refletiram sobre como elas moravam, precisavam de mais espaço ou de uma qualidade de vida melhor. Quando você vai fazer o repasse, ou seja, naquele momento onde terminou a obra e você precisa apresentar o seu financiamento, o juro está muito mais alto. Se você combinar essas coisas todas em quase todo tipo de financiamento que a gente tem, do cartão de crédito, a aquisição de um carro, que também bateu recorde ali no meio da pandemia, o fato é que você tem muita inadimplência. Quando essa inadimplência, isso ficou um pouco fora do radar, porque o Banco Central teve greve, a gente publicou pouco, acabou publicando pouco esses dados, mas o último que saiu foram 28 milhões de famílias com alguma dívida em atraso. Gente, isso é pouco mais de 70% da população economicamente ativa. O que acontece é que isso afeta o índice de alavancagem, conhecido como índice de Basileia dos bancos. Os bancos, não a XP, porque a XP tomou o cuidado o Banco XP tomou o cuidado de entrar no mercado de crédito com calma e no cartão de crédito, então tem ali um dos poucos basileias que estão muito robustos, mas é a exceção. A regra é que devagar os bancos vão acabando fechando o seu registro, vão emprestando menos e vão vendendo aquilo que estava em provisão. O que é a provisão de devedores duvidosos? É uma regra toda que inclusive mudou recentemente, é uma regra onde os bancos, para poderem manter seus balanços saudáveis, vão fazendo provisionamentos daquilo que, olha, isso aqui deve ser uma perda. Então isso machuca o resultado do banco, mas como ainda deve ser uma perda, ou seja, uma provisão para um resultado que ainda não aconteceu, é só na perda, ou seja, na hora que ele vende principalmente, ele realiza aquela perda e ele pode abater do imposto corrente. Então ele tem um efeito caixa, muitas vezes, muito maior do que até o que a Jive recupera depois de comprar. Então, neste exato momento macro, ele é maravilhoso para nós, porque a gente consegue ter acesso desde os bancos incumbentes vendendo, até as famílias que precisam de liquidez, até os governos que precisam de liquidez. Então, tudo isso, as fintechs que vão passar, muitas delas pela sua primeira onda de
de inadimplência. Então esse é um momento muito bom para comprar. E como você bem falou, a gente não tá muito claro se esses juros vão ficar nesses patamares por mais um ano e meio, 2 anos. Então, a gente tem ali 1 ano e meio, 2 anos de fazer muito bons investimentos. Por outro lado, a gente imagina, e tem sido assim historicamente, ainda que os ciclos demorem um pouco mais, um pouco menos, a gente tem conseguido como raça humana se organizar e as crises elas duram um pouco mais, um pouco menos, mas elas são realmente cíclicas, né? Então, o momento certo de investir para o nosso tipo de ativo é o momento agora, e você começa a desinvestir. Lembra dos 30 meses? Do momento que a gente dá o cheque, do momento que a gente recebe o cheque, o momento que a gente investe no ativo, o momento que a gente desinveste do ativo. Então, se você pensar que essa crise deve demorar, no máximo, aí, 30 meses para começar a arrefecer, ela deve arrefecer daqui a 1 ano e meio, 2, os principais players do mercado estão dizendo que devemos atingir um dígito no final do ano que vem, talvez no comecinho de 2024, ele acaba que tem um timing perfeito. E tem uma característica específica desta safra do que a gente pode comprar, Clara, que você talvez concorde comigo, que é, por causa da pandemia, corretamente, os bancos centrais flexibilizaram várias das regras. E os bancos incumbentes, que não foram causas da crise, né, várias das crises financeiras recentes foram no setor financeiro. Esta não foi, né? Muito pelo contrário, os bancos ajudaram a resolver. O que aconteceu? Com 2 anos e meio de pandemia, houve muita renegociação de dívida. E cada vez que o banco renegocia, cada vez que ele dá mais prazo, ele pega mais garantia. Então os preços estão muito interessantes, como tiveram em outros ciclos parecidos, como por exemplo o juros de 14,25%, que o nosso fundo está dando 20% ao ano, já livre de taxa de administração e performance para o cotista, desde a sua fundação, o Fundo 1, ele começou pós primeiro governo Dilma, quando a gente tinha juros de 14,25%, e a gente enfrentou talvez uma das piores crises. Do ponto de vista de PIB, foi pior do que o Covid. Aqueles 2 anos de 14 e 15 foram muito ruins. E se você pensar, com mais garantias, porque essas renegociações, quando a gente vai olhar o que nós estamos investindo nesse momento, estamos comprando nesse momento, a gente está comprando por preços muito bons, mas com quantidade de garantias muito grande em virtude dessa dinâmica de renegociação, aumento de garantia, renegociação, aumento de garantia. Toda vez que um credor renegocia, ele procura pegar mais garantia. Então, está uma safra muito, muito interessante para investir nesse cenário macro. Perfeito. E para finalizar aqui, esse episódio sensacional, para a gente começar a falar um pouco do time Jive, o que vocês estão esperando para o futuro? O que vocês estão enxergando para o futuro da Jive? Poxa, a nossa visão de longo prazo, Clara, é ser a casa de investimentos alternativos mais respeitada e admirada. Nem é ser a maior, né? O que a gente quer é ser reconhecido por fazer muito bem o que a gente faz, por fazer do jeito certo. Inclusive, é uma das nossas virtudes internas que a gente comunica e traduz dentro da nossa cultura, que só existe o jeito certo. Então, o que a gente enxerga, como é que a gente traduz isso no longo prazo? Primeiro, 3 grandes pilares de crescimento, que a gente chama internamente de omnichannel, que é você estar presente em todas as plataformas, canais de distribuição e outros momentos em que o investidor escolhe fazer um investimento. Ele tem que ter a Jive como uma opção. Segundo, quando a gente fala em diversificação de receitas, oferecer produtos diferentes para investidores diferentes, em geografias diferentes, com receitas diferentes. E terceiro, tecnologia para viabilizar todo o nosso negócio. Com isso, a gente acredita que consegue continuar crescendo e, de fato, oferecer cada vez produtos mais interessantes para um público cada vez maior e dando retornos consistentes, como o Alexandre falou. A nossa ideia aqui, Clara, é que essa nossa história de sujar muito o pé de lama faça com que a gente se sinta um pouco mais à vontade, tomando um pouco mais de risco, comprando ativos um pouco mais complicados, em qualquer seara que seja. Se você for pensar fundo de renda imobiliária, você fala, mas isso aqui não tem situação de distress, não tem situação especial. A gente viu pós-pandemia um momento meio esquizofrênico, onde o GPM bateu lá no alto, porque era um índice que, apesar de estar na lei do inquilinato, como índice formal de correção, nessa indexação que a gente tem o costume de fazer historicamente, acabou fazendo, mas ela tem um peso do dólar muito grande. E aí, no momento de maior crise, a alocação, o valor da alocação fica muito alto. E a gente teve disputas judiciais enormes entre o IPCA e o GPM. Né? O argumento de que o GPM está na lei, e o outro argumento mas ficou para trás isso aqui, porque em cenários de dólar muito grande, isso não representa o custo real de uma alocação de imóvel. Ou seja, nesse nosso mundo, e nosso Brasil especialmente, a gente muda muito a regra do jogo, a regra vale para trás. O Pedro Malan tem uma frase incrível que é: no Brasil até o passado é imprevisível, né? Porque a gente muda a regra que afeta o passado, força de impacto econômico, etc. A gente acha que o nosso investidor vai ficar muito confortável de conseguir um pouquinho mais de alfa, um pouco mais de retorno, com um pouquinho mais de risco numa casa que está mais confortável, simplesmente porque a nossa história foi ver tudo que estava errado. Então a gente conseguir dar um pouco mais de segurança para o nosso cliente para falar,
nesse Brasil tão complexo, mas tão cheio de oportunidade, se a gente investir com a Jive, a gente vai ter um pouquinho mais de retorno do que a média, porque eles estão um pouco mais à vontade no risco pela história que tiveram. Perfeito. Alexandre, Guilherme, muito obrigada pelo bate-papo. Queria agradecer e parabenizar ao time da Jive por uma iniciativa como essa. Tem uma ferramenta que é essencial para o investidor, ainda mais em momentos de incertezas, é o conhecimento. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigado você, Clara.